Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 49. 1 Coríntios 15, do 35 ao 49, a palavra de Deus nos diz: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Oremos. Pai nosso que estais no céu, ilumina o nosso entendimento com teu Santo Espírito e ajuda-nos, Deus, a compreender essas coisas gloriosas ainda do porvir, ainda do tempo depois que a morte tiver alcançado todos os homens. Ajuda-nos, Deus, a entender e a mim, ó Deus, usa-me como instrumento para expor, ó Deus, com fidelidade a tua palavra, aquilo que acabamos de ler e que é a verdade sobre o que o Senhor reservou para o glorioso evento da ressurreição dos corpos. Dá-nos essa bênção, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo da carta de Paulo aos Coríntios exclusivamente vai tratar da ressurreição. Vai tratar de que o Evangelho é um Evangelho baseado na verdade da ressurreição de Cristo, propagado por testemunhas que evidenciaram o Cristo ressurreto, e vai ensinar que realmente a morte não é o fim, vai ensinar que a morte terá um fim, vai ensinar que Jesus reina sobre todas as coisas. E como essa realidade muda completamente já no presente as atitudes. Portanto, aquele que acredita em ressurreição, ele já está partindo de um ponto de acerto, ainda que possa estar errado em tantas outras coisas. Aquele que crê na ressurreição, ele acerta, e esse que crê na ressurreição, ele vai ter uma vida preocupada em colher no futuro um destino, um resultado coerente com essa vida que não termina, com essa vida que continua. E agora Paulo se dispõe a responder a pergunta: como ressuscitam os mortos?
Obviamente não era simples essa questão, até hoje isso divide opiniões, muitas perguntas sobre que relação continuará entre essa vida e a vida do porvir, que tipo de qualidades são relevantes no presente, que vão refletir no porvir, e ainda se há alguma relevância em ter uma aliança com Deus, em ter uma aliança por meio de Jesus Cristo com Deus, qual das alianças realmente é aquela que garante um porvir abençoado e bem-sucedido. E Paulo começa a responder o que permanece, qual é a manutenção das relações que perduram na ressurreição. A primeira manutenção que ele apresenta é a manutenção da identidade após a ressurreição. Paulo recorre à simbologia da colheita, da semeadura, do plantar e colher, a direta relação que há entre a identidade da semente com o fruto que vai ser colhido, e a partir daí ele começa a expor que a identidade antes da ressurreição, ela é determinante e está diretamente relacionada com a identidade após a ressurreição. Paulo usa uma simbologia que o próprio Senhor Jesus usou em João, capítulo 12, versículo 24. O próprio Senhor Jesus diz o seguinte: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E o Senhor Jesus usa essa analogia de que o grão de trigo só dá fruto depois que ele morre na terra, se referindo à sua própria morte. Na sequência de João 12, nós vamos ler o seguinte, João 12, 25. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. E aí no versículo 31, o Senhor Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quando o próprio Jesus se referia à sua própria morte, ele usou uma analogia exatamente igual à de Paulo, dizendo que a morte significa que o corpo é como uma semente que é lançado na terra e que depois que ele é lançado na terra, ele frutifica algo extremamente relacionado com aquele corpo que foi semeado, como uma semente caiu na terra e morreu. Então aí Paulo no capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o trigo ou de qualquer semente. Ou seja, você não lança na terra o fruto, mas você lança a semente cuja identidade, cuja natureza não permite surgir a partir daquela semente um fruto distinto da identidade daquela semente. E aí por isso no versículo 38 ele diz: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Como quem explica que, olha, o corpo que vai ressuscitar, ele é apropriado àquele corpo que foi semeado. O que vai sair da terra é aquilo que está diretamente relacionado com aquilo que foi lançado na terra. Portanto, é a máxima clara de que semente de trigo só pode gerar trigo, semente de uva só pode gerar uva.
E, por assim dizer, o mesmo raciocínio. Se João foi sepultado na terra, aquela semente de João só pode dar origem a João. Se Maria foi sepultada na terra, aquela semente, aquele corpo sepultado, só pode ressuscitar Maria. Ninguém ressuscita com uma identidade diferente daquela que foi sepultado, daquela que foi enterrado na terra. Esse é o princípio que garante que na ressurreição a identidade do ressurreto está diretamente relacionado com a identidade daquele que foi sepultado, daquele que morreu. E na Bíblia Sagrada nós temos vários exemplos disso. 1 Reis 17 a 24, Elias é usado para que o filho de uma viúva em Sarepta seja trazido novamente à vida. O filho da viúva de Sarepta não ressuscitou outro, ressuscitou o mesmo filho daquela mãe que chorava pela morte do seu filho. Segundo Reis 4, 32 a 37, igualmente, Eliseu é usado por Deus para que a ressurreição do filho de uma mulher sunamita acontecesse. Então aquele filho ressuscita tão filho daquela mulher quanto era antes. Ele não muda de identidade. Se ele morreu filho daquela mulher, ele nasce filho daquela mesma mulher. Segundo Reis 13, 21, conta de um caso de um homem que foi lançado na cova onde estava a ossada de Eliseu. E ao tocar os ossos do profeta Eliseu, ele é ressuscitado. E não é dito que ele ressuscita com outra identidade ou com outro nome. Ezequiel 37, 11, que fala do vale de ossos secos. Em versículo 11 de Ezequiel 37, Deus diz, olha, esses ossos são a nação de Israel que diz, estou exterminado. O Israel que foi morto no cativeiro é o mesmo Israel que vai ressuscitar no dia que o Senhor, com a sua palavra, mandar que eles tornem a vida. No Novo Testamento, da mesma forma, Jesus, em Mateus 9, 23 a 26, ressuscita a filha de um homem chamado Jairo. E aquela menina, quando volta à vida, aquela menina que tinha sido morta e volta à vida, ela continua filha de Jairo, ela não muda de identidade, ela continua tendo o mesmo pai e a mesma mãe. Mateus 17, 3, no famoso episódio da transfiguração de Jesus, quando aparecem diante de Jesus Elias, que tinha sido elevado ao céu sem uma notícia de morte, de sepultamento, mas aparece Moisés. O Moisés a quem por dezenas de dias todo Israel chorou a sua morte. E Moisés aparece não sendo outro, senão o mesmo Moisés. Morreu Moisés, aparece diante de Jesus Moisés. E quando questionado pelos saduceus, a resposta de Jesus em Mateus 22, 31 a 32 foi: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Por isso é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Abraão que já morreu continua sendo Abraão, o Isaac que já morreu continua sendo Isaac, o Jacó que já morreu continua sendo Jacó. Portanto, queridos, aquela semente que é lançada na terra e morre para dar origem ao corpo ressurreto, sempre dará origem àquela vida que foi morta. É absolutamente equivocada a ideia das reencarnações, que depois que uma pessoa morre, ela nasce com outra identidade, ela nasce com outra história de vida. Mateus 27, 52 diz que quando Jesus morreu, alguns santos ressuscitaram, e Hebreus 11, 35 diz que algumas mulheres receberam de volta os seus santos, ou seja, as pessoas foram ressuscitadas e com a mesma identidade reconhecidas por aquelas que estavam vivas. Nós podemos citar ainda o famoso exemplo da viúva de Naim. Lucas 7, 11 a 17, Jesus ressuscita o único filho de uma viúva numa localidade de Naim.
Ele ressuscitou sendo tão filho daquela viúva quanto era antes da morte. E por fim, o texto mais clássico de ressurreições operadas por Jesus. A ressurreição de Lázaro, um homem que já há 4 dias estava sepultado, um homem cuja cova já exalava o mau cheiro que naturalmente surge das covas quando o corpo começa a estar em decomposição, e Jesus não chama outro nome senão Lázaro. E é Lázaro que sai enfaixado, é Lázaro que é recebido por sua irmã Marta, por sua irmã Maria, e ali está a verdade de que a ressurreição mantém a relação de identidade. Portanto, no dia da ressurreição, eu e você, que eventualmente tivermos passado pela morte antes de Cristo voltar, nós ressuscitaremos com a mesma identidade. Isso nos dá esperança, inclusive, de nos reconhecermos, mesmo após a morte. Queridos, a morte não muda a nossa identidade. Ressuscitaremos com a mesma identidade, pois a semente que é lançada na terra só pode germinar o fruto que a sua identidade, que a sua natureza permite. A segunda manutenção de relação depois da ressurreição é sobre a qualidade. Assim como a identidade é mantida após a ressurreição, a qualidade, os qualificantes de cada um serão mantidos e serão conhecidos proporcionalmente. No versículo 39, Paulo começa a dizer em 1 Coríntios 15 que cada espécie tem uma qualidade. Uma é a carne dos humanos, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Isso a gente já conhece muitas vezes na nossa culinária, nós já temos experimentado a distinção da carne de cada espécie, e Paulo diz, olha, assim é na ressurreição. A qualidade da natureza humana é mantida, ou seja, ninguém vai ressuscitar sendo de outra espécie. Ninguém vai ressuscitar sem ter um corpo. Agora, ele começa a dizer no versículo 40 que os corpos celestiais têm uma glória diferente dos corpos terrestres. Ou seja, aqui na terra é o resplendor, é o brilho, e lá nos céus os corpos celestes têm outro brilho. E ele vai dizer isso, inclusive, em relação à humanidade, pois a humanidade é dotada de uma glória, de um resplendor. Salmo, versículo 8, versículo 4 a 5 diz que Deus fez o homem um pouco menor que anjos, mas o dotou de glória. Então Paulo vai dizer que essa qualidade que é dada aos homens, distinta de anjos, distinta de animais, é mantida. E ele vai ainda estender no versículo 41, dizendo que entre os seres celestiais, cada um tem um resplendor, tem uma qualidade. O sol é de uma forma, a lua é de outra forma, as estrelas são de outra forma, e entre estrelas e estrelas há diferenças, né? Paulo aqui já antecipando em muito aquilo que a astronomia mais recentemente conseguiu verificar com as diferenças de medidas, com as diferenças de temperatura, com as diferenças de brilho entre estrela e estrela, planeta e planeta. Paulo vai dizer, olha, isso é diferente. E ele vai dizer, na ressurreição também é assim. Na ressurreição não seremos todos iguaizinhos. Haverá sim relação entre a qualidade anterior e a qualidade posterior. No versículo 42 ele diz, morre um corpo que se estraga, um corpo corruptível. Ressuscita um corpo incorruptível. Morre um corpo fraco, sujeito às enfermidades, sujeito às fragilidades. Ressuscita um corpo
com poder, um corpo capacitado. Morre um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E permita-me explicar o que é um corpo espiritual. Veja que ele não diz ressuscita só o espírito. Ele diz ressuscita corpo espiritual. É uma qualificante desse corpo que ressuscita. E 1 Coríntios 2, 14 a 16, ele já tinha usado essa distinção entre natural e espiritual. 1 Coríntios 2, 14 a 16, o texto diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente do Senhor, a mente de Cristo. Paulo está dizendo aqui aquilo que Jesus também disse quando indagado por Nicodemos. Nicodemos era um religioso e que foi buscar esclarecimentos com Jesus. E Jesus disse, olha, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos pergunta, mas como pode o homem voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus diz, não é isso. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do alto, ou seja, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, uma nova vida é necessária para, quando ressuscitar ser com um corpo espiritual. Um corpo espiritual, ou seja, o corpo livre de pecado, o livre de condenação, livre de corrupção, livre de fraqueza. Aquele que nasceu do Espírito Santo e que agora começa a ter a mente, ter os pensamentos, ter as ideias, ter um coração guiado pelo Santo Espírito de Deus. Esse é aquele que, quando ressuscitar, vai ressuscitar com um corpo espiritual para viver eternamente na presença de Deus. Nós podemos entender um pouco melhor isso na própria ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo humano. Ele ressuscitou tão com um corpo humano que conversou com discípulos no caminho de Emaús. Diz o texto que os olhos dos discípulos não conseguiam vislumbrar que era o mesmo Jesus. Jesus comeu, bebeu quando esteve ali com os discípulos. João capítulo 20, versículo 26 a 28, diz que 8 dias depois Jesus aparece com um corpo que é tocado por Tomé. Tomé toca nas feridas, não era apenas uma imagem, não era apenas um espírito, era um corpo espiritual, só que agora com uma glória distinta. Agora, livre de toda a fragilidade que o Senhor Jesus assumiu para nos representar, livre de toda a fraqueza. Isaías diz que ele era homem de dores, que não víamos nenhuma formosura nele. Quando ele ressuscita com glória, com poder, sem fraqueza, sem a passividade de ser morto ou ferido, como ele foi em sua primeira vinda. Então isso vai mostrando que na ressurreição há uma relação direta com a qualidade da que servimos a Deus e que dedicamos ao Senhor. Essas coisas são mostradas também, por exemplo, quando Lucas narra a parábola das minas e diz que no último dia cada um vai ser recompensado na proporção da sua fidelidade a Deus. Tanto a parábola das minas, Lucas 19, 11 a 27, quanto Mateus 25, 14 a 30, as parábolas dos talentos, mostra que no dia da ressurreição, no dia do juízo final, cada um vai ser apresentado conforme a sua qualidade, conforme a sua fidelidade, conforme a sua dedicação. Então no dia da ressurreição não seremos todos iguaizinhos. Cada um vai ter a sua glória, vai ter a sua aparência, a sua recompensa proporcional à sua fidelidade, à sua dedicação ao Senhor. Livro de Daniel, capítulo 12, versículos 2 a 3,
um capítulo lindíssimo. Depois você leia todo o capítulo. Livro de Daniel, capítulo 12, versículos 2 a 3 diz: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre eternamente. Daniel já dizia que na ressurreição haveria uma relação direta entre a qualidade antes da morte e a situação após a ressurreição. Qualidade de vida espiritual, qualidade de vida dedicada ao Senhor. Não haverá igualdade no sentido de que o que foi menos fiel vai ser tão recompensado quanto aquele que foi mais fiel. Da mesma forma, João 5, 28 a 29 diz que no dia da ressurreição, uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para juízo, para a condenação eterna. Então, após a ressurreição, persiste a relação de identidade, você ressuscita com a identidade que você teve e persiste a relação de qualidade. Você vai ser reconhecido com a qualidade que você teve já nessa vida. Isso vai ser algo claro e distinguível conforme o texto de 1 Coríntios. E concluindo, a terceira relação de manutenção após a ressurreição é a manutenção da relação pactual que você teve. A relação que você teve na aliança com Deus. Existem duas alianças. A antiga aliança, cujo Adão, o primeiro homem, foi o representante da raça. E existe a nova aliança, cujo Senhor Jesus é o mediador de um povo que o recebeu e confiou nele. E sobre isso, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45, começa a dizer. 1 Coríntios 15, 45 diz: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou somos representados, ou a nossa raça tem como cabeça de raça o primeiro Adão, que foi uma alma que recebeu vida, né? No grego psique, psikikos, ou somos representados, ou temos como cabeça da nossa raça o segundo Adão, que é espírito vivificante, o grego pneumáticos, ou seja, um é uma alma que recebeu vida, o outro é o espírito capaz de dar essa vida. Aqui está dizendo exatamente sobre o Senhor Jesus, que é um só com o Espírito Santo vivificante, aquele que deu vida a todas as coisas. Versículo 46, Paulo vai continuar mostrando a diferença entre ser representado pelo primeiro Adão e ter relação direta, de aliança com o segundo Adão. Ele diz: o primeiro é natural, o segundo é espiritual. Ele não está dizendo que o segundo não tinha corpo, mas ele está dizendo, como já lemos, que o segundo, ele tem relação direta com o Espírito Santo. Ele é o próprio Espírito Santo. Então, uns, no dia da ressurreição, vão ressuscitar sem o Espírito Santo. E outros vão ressuscitar com o Espírito Santo, porque foram representados, tiveram como seu mediador, como seu representante, como seu cabeça de raça, de aliança, o Senhor Jesus. Ainda no versículo 47, uma outra distinção. Um primeiro procede da terra, ele é terreno. Gênesis 2,17, quando diz que o homem foi feito do pó, ele está falando que ele foi feito da terra, que no hebraico é Adamá. Adamá que vai dar origem a Adão, mostrando que realmente o primeiro homem veio da terra e é terra. Mas o segundo procede do céu, de acordo com versículo 47, diz que o segundo, ele procede do céu, portanto, esse segundo homem é celestial, ele vem do alto, e só quem veio do alto é o Senhor Jesus. João 1,18 vai nos falar sobre essa distinção. João 1,18
diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E João 3:13 vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, esse segundo que veio do céu é o Filho do Homem. O Filho do Homem, conforme Daniel 7,13, que é aquele que governa sobre todos os reis, sobre todas as nações, sobre todas as épocas. Então, na ressurreição, aqueles que estiverem representados, aqueles que tiverem como seu mediador esse que veio do céu, terão a sua raça, terão a sua família mantidos, existindo na presença dele. Oséias 6,7 diz que Adão transgrediu a aliança. Adão foi o primeiro mediador da nossa raça, o primeiro cabeça de raça. Foi aquele que, sendo terreno, representou a raça humana, mas transgrediu a aliança. E por isso ele conquistou a morte, conquistou a maldição para os seus representados. Agora, Romanos 5,19 diz que, como por um só homem veio o pecado, por um só homem também veio a graça. Nós temos a chance de sermos representados por um novo representante, um mediador, um chefe da nossa raça. E Hebreus capítulo 2 vai nos explicar melhor sobre isso. Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E aí no versículo 14, Hebreus 2,14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A mesma carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 14 e 15 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ainda Hebreus 12, 23, Hebreus 12, 22, 23 e 24 diz: mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Assim, queridos, se realmente somos representados já nessa vida por Jesus, que morreu no nosso lugar na cruz, nós podemos esperar que após a ressurreição, ele continue sendo o representante da nossa família, o representante da nossa descendência, e nos garantindo assim, sermos homens celestiais, termos um corpo espiritual que perdura e só vive com as qualidades agradáveis a Deus. Queridos, depois da ressurreição, se temos uma aliança com Deus desde já, essa aliança continua repercutindo por toda a eternidade. Alguns contratos humanos que nós fazemos não durarão por toda a eternidade. Alguns
combinados, algumas alianças não continuarão durando por toda a eternidade, mas a nossa aliança com Cristo permanece por toda a eternidade. Por isso o versículo 49 termina dizendo: assim como trouxermos a imagem do que é terreno, ou seja, trouxemos a imagem do nosso representante inicial, que é Adão, nós devemos trazer também a imagem do celestial. Nós um dia teremos a imagem da perfeição e da glória que o nosso Senhor Jesus sempre teve e terá. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28 em diante diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo um propósito, porquanto foram chamados para serem a imagem do Filho. E aos que predestinou, justificou, e aos que justificou, chamou, e aos que chamou, glorificou. Meus irmãos, 3 coisas não mudarão, mesmo que passemos pela morte. 3 coisas não mudarão depois da ressurreição. Em primeiro lugar, a sua identidade. Você sempre vai ficar sendo você mesmo. Você sempre vai ser o filho da sua mãe e do seu pai. Você sempre vai ser o pai dos seus filhos. Você não vai mudar de identidade depois da ressurreição. Você vai ter na ressurreição as qualidades proporcionais às qualidades que você já tem aqui. Por isso, seja fiel, busque ser agradável a Deus, busque cada vez mais ser um melhor filho de Deus, um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor filho, pois o que você semeia nessa terra, você vai colher no dia da ressurreição. E por fim, tenha uma aliança com o nosso Senhor Jesus. Não tenha apenas como seu mediador, como seu representante, o Adão caído, condenado e que trouxe a morte para a raça humana. Tenha uma aliança com Jesus Cristo. Tenha Ele como seu mediador entre os homens e Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Tenha Jesus como seu segundo Adão e assim você vai ter garantido um corpo espiritual. Assim você vai ter garantida uma existência celeste e não apenas terrena. Você vai ter garantida a glória que houve nele um dia em você, livre de todos os pecados e todos os defeitos, cheio da perfeição e da beleza que só há em Jesus Cristo. Vamos encerrar orando rapidamente? Pai nosso que estais nos céus, prepara-nos para o dia da ressurreição. Ajuda-nos a entender que a identidade que temos não mudará, por isso devemos ser os mais qualificados possível para o dia que nos encontrarmos contigo. E tendo Jesus como nosso advogado, como nosso representante, recebermos de ti a bênção da vida eterna, a bênção de um corpo celestial, de um corpo espiritual, de uma condição de viver para sempre na tua presença. Assim te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.